A gente tem mais informações, mais contexto e análise para vocês sobre o julgamento do 8 de janeiro. A gente fez uma comparação aqui entre o julgamento do 8 de janeiro, o julgamento do primeiro condenado do julgamento de 8 de janeiro, Aécio Lúcio de Costa Pereira, com o primeiro julgado pela invasão do Capitólio nos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021. Material preparado pelo Guilherme Sete, nosso editor, porque está suscitando muita polêmica. O tamanho das penas que estão sendo aplicadas aqui no Brasil e o tamanho das penas que foram aplicadas nos Estados Unidos aos invasores do Capitólio. Então, vamos dar uma olhadinha. Aécio Lúcio Costa Pereira, ele foi condenado, ontem a gente assistiu pela maioria dos ministros do STF a 17 anos de prisão, uma multa de R$ 44 mil e participação na ação de dano moral coletivo que totalizará 30 milhões de reais entre todos os condenados. Ele foi condenado em 5 crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência contra o patrimônio, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa. Vamos dar uma olhadinha agora lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o primeiro condenado do julgamento foi Guy Reffitt, que estava no dia da invasão do Capitólio e foi um dos primeiros a incitar os vândalos por lá a invadirem o prédio no dia em que o Congresso americano certificou a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais de 2020 contra Donald Trump. Guy foi condenado a 7 anos e 3 meses de prisão sob o crime de carregar armas no Capitólio, e ele portava uma arma no dia do crime, e obstrução do Congresso, justamente por atrapalhar o processo democrático no dia da eleição por lá. Então, a gente percebe que são crimes diferentes que foram imputados a essas duas pessoas, no caso brasileiro e no caso dos Estados Unidos. E isso resultou em penas diferentes, uma diferença de 10 anos de prisão em desfavor aqui do brasileiro. Para comentar esse assunto, estou aqui com Lorival Santana. Lorival, meu querido, como que a gente consegue entender? Porque a gente faz muito esse paralelo, entre o Capitólio e o que aconteceu aqui no Brasil. E essa percepção de que foi tão grave quanto? Por que essa disparidade de quase 10 anos de prisão para os 2 primeiros condenados? A pena mais pesada que a justiça americana até agora impôs aos invasores do Capitólio foi de 18 anos ao Ethan Nordin, que é um líder dos Proud Boys em Seattle e que foi considerado o principal líder no terreno, ali, líder realmente comandante das operações de invasão e de violência no Capitólio. O líder mesmo dos Proud Boys, ele não estava lá em Washington e sofreu uma pena de 10 anos de prisão. É preciso considerar uma coisa, Raquel, em termos práticos. Nos Estados Unidos, quando alguém é condenado a um número determinado de anos na prisão, ele cumpre esses anos na prisão. No Brasil, não. Então, esses 17 anos do Aécio Pereira serão, na verdade, quantos anos? Para um réu primário, que terá bom comportamento, etc. e tal. Pouquíssimos anos, Já os 18 anos do Ethan Nordin serão 18 anos, Essa é uma primeira consideração que eu faço. Com relação aos 2 eventos, de fato, qual é a diferença ali? Havia nos invasores brasileiros uma certa ilusão difusa ou uma esperança, ainda que não muito consubstanciada, de que as Forças Armadas poderiam apoiá-los. Não muito consubstanciada, porém eles tinham sinais de uma certa complacência dos militares, porque eles puderam acampar em áreas militares sem serem molestados. Eram praticamente protegidos pelos militares, que há indícios de que teriam impedido a polícia militar de retirá-los. Agora, a questão prática também é o seguinte: nos Estados Unidos,
os invasores estavam tentando realmente impedir a certificação da vitória eleitoral do Joe Biden. Isso é tem muito mais consequência do que essa invasão que foi posterior à própria posse do presidente Lula.